Fala turma, e aí, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo certo, tudo bem, tá? E hoje vamos iniciar nossa aula 6 do módulo de auxiliar administrativo. Lembrando que essa aula 6 ela é continuação da aula passada, onde falamos de direitos e deveres trabalhistas, certo? E hoje vamos dar continuidade, vamos finalizar essa parte aí de direitos e deveres trabalhistas, tá? Bom, gente, como vocês sabem, nós nesse período estamos de home office, né? E tá rolando do lado da minha casa aqui uma obra, então às vezes pode acontecer de vazar um áudio aí de alguma batida de martelo, alguma zoada de ferramentas, mas eu creio que não atrapalha em nada o nosso aprendizado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Nessa aula de hoje, que é Direitos e Deveres Trabalhistas na parte 2, vamos entender um pouco sobre as demissões dentro de uma empresa. Afinal de contas, quando você trabalha como auxiliar administrativo, pode acontecer de você cuidar dessa parte financeira, né? Saber os direitos do funcionário, né? E consequentemente aquilo que a empresa ela vai ter que arcar, tá? E aí nós temos algumas categorias de tipos de demissão. Por exemplo, a demissão por justa causa, ou seja, uma demissão quando a empresa tem uma justificativa plausível, a gente vai entender melhor sobre isso. A demissão sem justa causa, o pedido de demissão pelo funcionário, ou seja, quando ele quer realmente sair da empresa, tá? O acordo entre as partes, e também vamos entender um pouco sobre o exame demissional. Lembrando que na aula anterior falamos sobre o exame admissional e o periódico, e hoje vamos falar do demissional. Tá bom? Vamos aqui primeiro conhecer o que é demissão por justa causa. Primeiro, como está aí no exemplo, né, como está aqui no nosso textinho, esse tipo de demissão acontece quando o colaborador comete faltas graves que justifiquem o seu desligamento da empresa. Então, quando o trabalhador, né, quando o funcionário, ele comete alguma coisa, algum mau procedimento, alguma coisa grave, a empresa demite ele por justa causa. Em alguns casos, inclusive, pode até dar em processo jurídico, tá? Então, em alguns casos, inclusive, tá bom? Não são em todos. Vamos aqui para alguns exemplos de faltas graves que um funcionário pode cometer. Lembrando que acontece vários outros tipos, tá? Eu trouxe aqui apenas 2, mas qualquer coisa que seja grave, a empresa pode dar uma justa causa no funcionário. Por exemplo, um mau procedimento ou incontinência de conduta. Por exemplo, um assédio sexual ou moral. Então, digamos que um determinado funcionário, cometeu um assédio sexual, né, com uma funcionária ou funcionário, tá? Se ele for descoberto, né, a pessoa que sofreu o assédio denunciar para a empresa, para a gerência, né, para a direção, e conseguir comprovar, ele pode tomar uma justa causa. Tá bom? Um outro exemplo é um ato de improbidade, ou seja, um roubo ou furto. Então, digamos aí, você trabalha num setor onde gira muitos valores, né, financeiros, valores monetários, e aí por ali algum funcionário comete um roubo ou furto. Se ele for descoberto, será uma falta grave, né, ele pode ser demitido por justa causa. Tá bom? Vamos aqui para os direitos financeiros, né? Ou seja, beleza não, né? Também uma justa causa de uma empresa. Quais são os direitos financeiros que eu tenho? Primeiro, o saldo do salário dos dias trabalhados. Então, digamos, eu estou no primeiro dia de um determinado mês, né? Vamos contar, trabalhei até o dia 10 de tal mês. Eu vou receber esses 10 dias trabalhados, certo? Ou seja, a diária, né? Contando aí desses 10 dias. Eventuais férias vencidas. Então, digamos, fiquei um ano numa empresa, não tirei férias nem nada, mas eu tenho uma férias que eu não tirei, então ela está vencida, então eu recebo também. E também você recebe um acréscimo de 1/3 referente ao abono constitucional, certo? Então são apenas esses 3 direitos que todo trabalhador, quando ele toma uma justa causa, ele tem. Tá? Aí você pode até me questionar, né, professor? Você falou na aula passada do FGTS, ele tem direito a tirar esse FGTS? Não. Ele tem direito ao seguro-desemprego? Não. Ele perde uma série de benefícios. Diferentemente
de quem é demitido sem uma justa causa, tá? Então, como está mostrando aí para a gente, quando você vai demitir um funcionário sem justa causa, ele ocorre quando o empregador não tem mais interesse na prestação de serviço, né, e decide pelo seu desligamento, mesmo que ele não tenha cometido atos que desabonem sua conduta e justifiquem a dispensa. Então, por exemplo, digamos, você é um vendedor, tá? E aí você não está conseguindo mais bater as suas metas, você não está conseguindo mais desenvolver uma produção de trabalho na empresa, a empresa não está mais satisfeita com você, ela vai lá e desliga, tá bom? Aí quando você é demitido, ou seja, quando você é desligado de uma empresa ou quando você demite um funcionário, né? Vamos se colocar aqui no lugar do auxiliar administrativo, né? Esse funcionário ele tem uma série de direitos. Primeiro, o saldo do salário dos dias trabalhados. Acontece naquela mesma ideia da diária, né? Então, se eu trabalhei 10 dias, eu tenho direito àqueles 10 dias trabalhados. Férias proporcionais. Então, digamos, eu fui demitido no mês de setembro, mas eu tiraria férias no mês de outubro. Então, eu vou receber 11 avos do meu salário, ou seja, 11 partes aí do meu salário, né? Já que foi contabilizado 11 meses, tá bom? 13º proporcional, contabiliza da mesma maneira. Então, digamos, o 13º ele sempre sai ali nos meses de novembro e dezembro, né? Então, digamos que eu fui demitido no mês de setembro. Então, eu vou receber janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ou seja, 9 avos de salário, que é referente ao proporcional do meu 13º, certo? O aviso prévio, o que seria isso? Existem duas maneiras de aviso prévio. Primeiro, que é uma coisa prévia, é uma coisa antecipada. Então, por exemplo, digamos que você vai chegar para o funcionário, você está no mês de junho, e aí você comunica a ele que no mês de julho, né, ele vai ser demitido. Então, você está avisando previamente, e aí você escolhe se vai ser um aviso prévio indenizado, ou seja, ele não vai precisar trabalhar esses dias, você vai pagar uma multa a ele, referente a um salário, ou pode ser trabalhado, tá bom? Isso é uma escolha da empresa. Então, digamos, você vai demitir o funcionário, mas você não quer que ele seja liberado logo, você quer que ele trabalhe para você neste período. Aí é o aviso prévio trabalhado, tá certo? O indenizado é quando você não quer mais que ele trabalhe para você. Ele não vai mais dia nenhum. Aí você paga uma multa para ele. Só uma observação com relação ao aviso prévio trabalhado é que a partir do momento que você, empresa, escolhe que seja trabalhado, o funcionário ele tem basicamente um direito. Por exemplo, ele pode escolher tirar de cada dia de trabalho dele 2 horas da carga horária. Então, se ele trabalhava 8 horas, ele passa a trabalhar 6. Ele pode escolher isso. Ou também ele pode escolher que dos 30 dias do aviso prévio trabalhado, eu só quero trabalhar 21. Então, ele pode dispensar, né, dos seus dias trabalhados cerca de 7 dias. Tá bom? Então, atenção nisso daí. Tá bom? Outra coisa que ele tem direito a sacar é o saldo do seu FGTS. Então, digamos que ele tenha lá na conta dele do FGTS 10 mil reais, ele pode sacar todo este valor de 10 mil reais, tá? Você, empresa, libera uma chave, uma numeração, uma chave, ele vai em qualquer caixa econômica, qualquer agência da Caixa Econômica, e a partir dali ele já pode fazer o seu saque do FGTS. Então, o cara tem lá 10 mil reais, ele pode sacar todos esses 10 mil reais. E uma outra coisa, você, empresa, ainda paga uma multa de 40% desse FGTS. Ou seja, se ele tem 10 mil reais, 40% de 10 mil reais dá 4 mil reais. Então você deposita esse valor de 4 mil reais e ele vai sacar cerca de 14 mil. Gente, lembrando que eu estou colocando 10 mil aqui para poder ficar um valor arredondado, então ficar fácil de você entender. Então, no funcionário A tinha lá 10 mil, ele vai sacar uns 10 mil. Mas a empresa ainda tem que pagar uma multa, né? Então a empresa vai lá, paga uma multa de 40% do valor total. Então, ele vai pagar 4 mil reais, então no total aí o funcionário ele saca cerca de 14 mil reais, tá certo? E aí lembrando, né, quanto mais tempo você tem na empresa, maior vai ser o seu FGTS, maior também vai ser a multa e automaticamente o empregado ele vai receber mais com relação ao fundo de garantia, tá certo? E um outro benefício que ele tem quando ele é demitido sem justa causa
é a questão do seguro-desemprego, né? Que é o período aí que ele pode ficar sem trabalhar, né? Você, empresa, gera um termo de petição, né? De pedido do seguro-desemprego, e hoje até online mesmo você pode fazer a petição do seguro-desemprego baseado nos 3 últimos salários do funcionário, tá bom? Então quem gera tudo isso aí é o auxiliar administrativo ou o supervisor financeiro, né? O diretor financeiro ou administrador, tá? Então é preciso que você, auxiliar, tenha entendimento disso aí, tá? Com relação aos direitos financeiros, né? Do funcionário e também dos deveres financeiros da empresa para com o funcionário, tá bom? Então aí é quando é demissão sem justa causa, olha o destaque lá em cima, tá? Bom, e quando é pedido de demissão, por exemplo, o funcionário ele já está, ele não tá mais com interesse, né, de trabalhar na sua empresa, ou ele achou alguma coisa melhor, né, um trabalho melhor, tá? Ele pode pedir demissão. Esse modelo de rescisão acontece quando o empregado ele expressa o seu desejo de deixar o emprego e desligar-se da instituição, ou seja, desligar-se da empresa, mesmo que essa não seja a vontade do empregador. Então, digamos, você tem um funcionário, você não quer demiti-lo, mas ele não está mais satisfeito, então ele pede demissão. Quando ocorre esse pedido, o trabalhador tem quase os mesmos direitos da demissão sem justa causa. Então, lembra lá da demissão sem justa causa, né? Porém, ele perde os seguintes direitos. Então, ele perde, por exemplo, ele perde o saldo do salário. Ele perde não, ele tem os direitos, né, que são os saldos de salário trabalhado, ele recebe as suas férias proporcionais e o 13º proporcional. Ele perde o FGTS, perde a multa, os 40% da multa, perde o aviso prévio, perde o seguro-desemprego, tá? Então ele perde uma série de benefícios, tá certo? Então, a única coisa de direito que ele tem é o saldo do salário, dos dias trabalhados, as férias proporcionais e o 13º proporcional. Basicamente isso, tá certo? Vamos lá para a nossa próxima modalidade, é o acordo entre as partes. Isso aqui é muito comum, tá? O acordo entre o trabalhador e o funcionário. Essa modalidade não está prevista na CLT, ela não é oficializada ainda, tá? Lembrando que CLT, pessoal, quer dizer consolidação das leis trabalhistas, certo? Mas é muito comum no mercado de trabalho. Ela ocorre quando o colaborador quer ser demitido por alguma razão. O que acontece muito é quando o trabalhador ele quer ser demitido, isso não é correto, inclusive, né? O trabalhador ele quer ser demitido, ele não quer pedir demissão, né? Porque ele perde uma série de direitos, né? Como nós vimos aí no slide passado. Então, muita gente que aqui faz começa a bagunçar, começa a faltar, né? Começa a não produzir de forma interessante para poder forçar a empresa a demiti-lo. Um caminho para isso é o acordo entre as partes, né? Então isso acontece muito quando a pessoa ela já tem um outro emprego em vista, né? E aí ela faz um acordo entre as partes com a empresa, tá bom? Então assim, por manter uma boa relação, empregador e empregado entre em acordo e combinam uma demissão sem justa causa. Então, o que acontece? Eu combino com a empresa, quero que você me demita e tal, mas eu quero que seja uma demissão sem justa causa, né? Porque aí ele pode sacar o FGTS, né? E aí o que acontece? Ele saca o FGTS, mas ele devolve os 40% de multa que a empresa pagou desse FGTS, tá? E aí ele recebe todos os seus direitos, os dias trabalhados, o aviso prévio, ele recebe o FGTS, né? Como eu citei aqui nesse instante. Ele tem o termo do seguro-desemprego, tá bom? Então, quando você quer sair da empresa de uma forma mais branda, mais calma, né? Sair pela porta da frente, que é bem interessante também, né? Então, você tem um acordo entre as partes, o acordo entre o trabalhador e o empregado, tá certo? Então, é importante, gente, que você, auxiliar administrativo, tenha entendimento das formas de como um trabalhador ele pode ser desligado de uma instituição, tá? Então, as maneiras desse desligamento estar via demissão com justa causa, demissão sem justa causa, pedido de demissão por parte do trabalhador,
certo? E um acordo entre as partes. São essas as formas do trabalhador sair da empresa, tá? E aí, toda vez que ele sai de uma empresa, toda vez que você tem um funcionário desligado, né, você tem a questão do exame demissional. Como o próprio exame já diz, né, é um processo de desligamento do funcionário, né, que corresponde à avaliação da sua saúde física e mental. Né? Ele serve para atestar que o colaborador está sendo desligado com plena saúde física e psicológica no ato do desligamento. Então quer dizer que, digamos que a funcionária Maria entrou numa empresa, ela entrou, né, fez o exame admissional, como vimos aí na aula passada, ela fez o exame admissional, deu que estava 100% fisicamente e psicologicamente. Quando ela faz o exame demissional, é para comprovar que ela está saindo da sua empresa da mesma forma que ela entrou. Isso é uma questão de segurança para a sua empresa, é para evitar futuros processos judiciais. Né? Então, digamos, vamos fazer aqui uma situação hipotética. Uma funcionária que ela foi desligada, fez o exame demissional, tá? E aí deu que ela estava bem fisicamente e psicologicamente no exame demissional da sua empresa. Mas aí o que acontece? Depois de uns 2, 3 anos, ela alega na justiça de que a sua empresa prejudicou a saúde física e psicológica dela. Então, quando você tem esse exame demissional, serve como prova de que você procedeu da forma correta para com o seu funcionário, tá bom? Então, é uma forma de segurança da sua instituição, tá certo, gente? Essa nossa aula ela foi uma aula bastante bem sucinta, bem direta, né? Relativamente curta, tá bom? A nossa aula, a atividade está na descrição do vídeo, tá certo? Como eu disse para vocês, né? Pode acontecer de vazar algum áudio aqui, porque está rolando uma obra aqui bem do ladinho da minha casa, tá certo? Mas eu acho que não atrapalhou na parte da explicação não, tá certo? Te aguardo na próxima aula, tá? E é isso aí, vamos lá.